Olá, meu nome é Liamara e eu estou analista corporal. E hoje vamos falar um pouco do primeiro traço de caráter chamado esquizoide. Como tudo começa no útero, esse primeiro momento forma o nosso primeiro traço de caráter, o caráter esquizoide. O que acontece então quando um bebê está no útero da sua mãe? Ele não entende o mundo do lado de fora. Ele não sabe que esse mundo que a gente conhece e existe é desse jeito. Tudo que ele percebe de forma sensorial é o útero. O mundo daquela criança é o útero. O sistema nervoso dela já interage com esse mundo e muitas vezes acontece algo aqui do lado de fora, no universo daquela mãe, que afeta e interfere a estrutura deste mundo. Imagine só, uma mulher grávida que o marido perde o emprego de uma hora para outra. Essa mãe vai ficar super preocupada com o futuro. Se vai ter condições de criar aquele bebê, se vai conseguir trabalhar enquanto ele ainda estiver muito novinho, enfim. Várias preocupações passarão na cabeça dessa mãe. O bebê vai sentir tudo ali dentro no útero. Ele vai sentir, mas não vai entender. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que ele sente e como isso tudo afeta a formação da mente e do corpo dessa criança? Ele sente, gente, ele sente, porque todas as vezes que o estado emocional da mãe se altera, o estado fisiológico e físico daquela mãe também se altera. Então, nessa hora, o útero muda. O mundo daquela criança, a percepção daquela criança muda também. Veja, quando está tudo bem, o corpo da mãe manda uma determinada quantidade de sangue para alimentar aquele útero. Porém, quando a mãe passa por algum estresse emocional, o estado fisiológico dela muda. O útero começa a receber menos sangue. Então, o útero que estava quentinho, dilatado, confortável, ele fica rígido, frio e desconfortável. Se a mãe estiver bem, o útero recebe um fluxo sanguíneo normal e a vida daquela criança fica confortável lá dentro. Se a mãe não estiver bem, o útero fica desconfortável, muito desconfortável. E aí a pergunta é, o que o bebê tem a ver com esse acontecimento que está acontecendo aqui do lado de fora, na barriga da mãe? Nada, mas o bebê se sente rejeitado pelo útero, porque toda vez que ele tenta existir, toda vez que ele se mexe, a mãe se lembra de que está grávida e que todas as preocupações daquela mãe vêm à tona. Resultado, o mundo daquele bebê fica ruim. Ele não entende nada além disso, daquele mundo. A única coisa que ele sabe é que quando ele se mexe, ou seja, quando ele existe, o mundo dele fica desconfortável. E aí vem a dor que molda o traço de caráter do esquizoide, a dor da rejeição. Aqui é importante ficar bem claro que não estamos avaliando ou julgando a intenção da mãe. Não foi a mãe que rejeitou o bebê. Essa é a sensação que esse bebê tem. O sistema nervoso daquele bebê se sentiu rejeitado pelo mundo dele, que naquele momento para ele era o útero da mãe. Todos os traços de caráter, eles são formados por uma dor, ou seja, pela forma como ele se sente naquele momento. E não podemos colocar o peso nas outras pessoas, até porque a dor que molda o traço de caráter também dá recursos e habilidades que fazem uma diferença enorme na personalidade de cada um. Essa é a parte mais bonita da técnica criada pelo Corpo Explica. Essa abordagem é muito voltada para o recurso e para as habilidades que cada traço de caractere possui. Quando uma pessoa descobre os seus superpoderes, elas reconhecem as suas dores, elas perdoam o mundo e os outros que prejudicaram, que fizeram elas sentir essas dores, e elas se permitem realizar com todos os recursos que têm. É muito fácil você entender o recurso do esquizoide. Se coloque no lugar daquele bebê que está dentro do útero se sentindo rejeitado pelo mundo. O que ele pode fazer realmente? Ele não pode correr, ele não pode chorar, ele não tem com quem contar, ele não consegue chamar ninguém porque ele está dentro do útero. Qual a única coisa que ele pode fazer naquele momento?
desligar-se daquele mundo, e é exatamente isso que ele faz. É importante você lembrar que o momento está na mielinização. Ela está toda no cérebro daquela criança dentro do útero. Então, onde é que esse sistema nervoso já se ramificou, já se mielinizou, já tem sinapses acontecendo entre os neurônios? No cérebro. Porque da nuca para baixo só existe um fio de cobre. A capa que controla essa energia ainda não desceu, a mielinização ainda está no cérebro. O esquizoide tem o corpo esticado, com as articulações presentes, a cabeça maior, e o corpo vai concentrar toda a energia na cabeça, no cérebro. É aí que a mente do caráter esquizoide vai ganhar o seu super recurso, a capacidade de imaginar, de criar, de racionalizar. Os esquizoides são pessoas extremamente racionais, criativas, imaginativas. Eles criam um mundo paralelo dentro das suas cabeças. E é muito interessante ver a forma do esquizoide funcionar, como ele literalmente cria na cabeça um plano inconsciente para sobreviver. Ele sente que quando ele existe, o mundo o rejeita. Só que ele não tem controle sobre o corpo dele ainda. Então, se ele deixar a energia descer da cabeça para o corpo, ele vai ter um espasmo muscular. Ele vai se mexer, ele vai chutar a barriga da mãe, que vai lembrar que está grávida, que vai se preocupar com o momento que está vivendo e vai mandar menos sangue para aquele útero, e que é aquele mundo do esquizoide naquele momento. Por isso, ele consome praticamente toda a energia do seu corpo na cabeça. Isso dá ao esquizoide um corpo que consome pouca energia do pescoço para baixo. Imagine uma pessoa magra, com o corpo bem esticado, com as articulações bem aparentes, com a cabeça desproporcionalmente maior do que o corpo. Esse é o formato que o corpo do esquizoide ganha. O sistema nervoso dele entende que para sobreviver no mundo ele precisa manter a energia na cabeça, mandar pouca energia para o resto do corpo. E aí os esquizoides geralmente são magros, sempre têm aspecto de um corpo mais alongado, cheio de pontas, cheio de quinas, tem um olhar desfocado e desconectado da realidade. Geralmente eles usam óculos. Um bom exemplo desse tipo de personalidade é o ator o Donald Joseph. Ele tem um traço predominante de esquizoidia. Fazendo um paralelo, o corpo e a mente possuem o mesmo formato, ou seja, a parte visível dessa mente é o corpo. O comportamento predominante desse tipo de mente é o de uma pessoa que tem medo de ser rejeitada, fala pouco, não gosta de incomodar, ela prefere não existir, é extremamente racional e não gosta de contato físico ou de toque. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. É o nerd, que se deixar ele não troca nem de roupa. Para ele, o corpo só serve para segurar a sua cabeça. Quer saber mais sobre os traços de caráter? Fique ligadinho no próximo vídeo que nós vamos falar sobre o traço de caráter oral. Até a próxima!